Pensa aqui comigo, o que é a lei, afinal de contas? É só um monte de regra escrita, sabe? Um manual para a sociedade não virar um caos? Ou será que ela pode ser algo mais profundo? Hoje a gente vai investigar uma mudança que foi silenciosa, mas que, olha, mudou para sempre a resposta para essa pergunta. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar em como uma nova forma de pensar, que muita gente associa só à fé, na verdade causou uma reviravolta gigantesca na maneira como o Ocidente enxerga o direito. Não foi uma troca de leis no papel, mas uma mudança na alma da ideia de lei e de justiça. Então, para a gente entender essa jornada, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, como a lei deixou de ser um clube só para alguns e virou uma casa comum. Depois, como a justiça passou a se importar mais com a intenção do que com a regra fria. A gente vai ver também como o cuidado com o outro virou parte da justiça, como o poder dos governantes ganhou um limite e, por fim, onde é que a gente vê tudo isso no nosso dia a dia, no direito de hoje. Então, bora lá. A primeira grande virada de chave foi essa aqui. Antes dessa revolução de ideias, ter direitos era uma questão de sorte, basicamente. Dependia totalmente de onde a pessoa nascia e de qual família ela era. Olha, essa comparação aqui é perfeita. Imagina assim, o direito em Roma, ou na Grécia Antiga, era um clube fechado. Para ter direitos, tinha que ser sócio, ou seja, cidadão. Forasteiros, escravos, estavam fora. O que a mensagem cristã faz é implodir os muros desse clube e dizer não, a proteção é para todo mundo. Vira uma casa comum, onde o que importa não é o passaporte, mas a simples condição de ser humano. E é aqui que o jogo vira completamente, sabe? A base do direito muda de lugar. Ela sai do controle do Estado, do território e passa a se ancorar numa ideia nova e muito poderosa. A de que toda pessoa tem uma dignidade que não pode ser tirada. A sementinha do que a gente hoje chama de direitos humanos universais foi plantada bem aqui. Agora, a gente vai para a segunda transformação que, olha, para mim é tão ou mais revolucionária. A justiça para de olhar só para o que a pessoa fez por fora e começa a se perguntar o que estava acontecendo por dentro, no coração, na intenção. Preste atenção nessa citação, porque ele é um verdadeiro divisor de águas. A lei não é mais só sobre o ato de não cometer adultério. Agora, o simples fato de desejar o mal, de ter a intenção, já é uma questão moral. A responsabilidade se torna interna. O foco muda da ação para a consciência. E o mais impressionante é que isso não fica só na teoria, na filosofia, tem consequência prática e muito no direito. Conceitos que hoje são a base de tudo, como a boa-fé nos contratos ou a busca por equidade num julgamento, nascem daí, dessa ideia de que a intenção por trás da ação importa, e muito. Isso aqui coloca o dedo na ferida, né? Qual é o papel do juiz? Ele é só uma máquina de aplicar regras? Um burocrata que segue o texto à risca, mesmo que isso crie uma injustiça gigante? Ou a missão dele é buscar o espírito da lei, o objetivo dela para proteger quem é mais fraco e fazer justiça de verdade? Essa tensão que nasceu lá atrás define o debate jurídico até hoje. Beleza, vamos em frente, porque não foi só a ideia de lei que mudou. A própria definição de justiça foi ampliada. Ela deixa de ser só sobre dar a cada um o que é seu e passa a incluir uma coisa nova, o dever de cuidar do outro. A justiça romana clássica era tipo, não mexa no que é do outro e pague suas dívidas, ponto. A justiça como o caritas, ela vai muito além. Ela adiciona a solidariedade na equação. Ser justo agora também é agir para ajudar, é se preocupar ativamente com o bem-estar do próximo, principalmente de quem mais precisa. E vamos combinar, o nível aqui é altíssimo. A régua sobe muito. Não é mais sobre olho por olho. Não é só fazer o bem para quem te faz o bem. O desafio é quebrar o ciclo do ódio, é estender a mão até para quem te persegue. É uma justiça que não quer só punir, mas restaurar. Tá, mas e aí? Por que isso é importante hoje? Porque é exatamente aqui que nasce a sementinha do que a gente chama de direito social. A ideia de que a propriedade tem uma função social, os direitos trabalhistas, a previdência, tudo isso vem dessa noção antiga, de que a justiça também é cuidado, também é solidariedade. E agora a gente chega no último ponto, que talvez seja o mais explosivo, politicamente falando. A ideia de que nenhum rei, nenhum governante, nenhum Estado tem poder absoluto. A ideia de que existe um freio moral para o poder. A lógica aqui é simples, mas é demolidora. Pensa assim. Ok, o governante cria a lei. Passo 1.
Só que essa lei não está flutuando no vácuo. Existe uma lei maior, uma lei natural, baseada em dignidade, em justiça. Passo 2. Agora vem o pulo do gato. Se a lei do governante vai contra essa lei maior, ela pode até ser legal no papel, mas ela perde autoridade moral, ela se torna ilegítima. E pronto, o poder absoluto acabou de encontrar um limite. E olha, ninguém resumiu isso melhor do que Santo Agostinho. Uma lei pode seguir todo o processo, ser aprovado e tudo mais, mas se no fundo ela é injusta, ela não é direito de verdade. É uma corrupção da lei. Isso cria uma espécie de tribunal da consciência acima da vontade de quem está no poder. Certo. Depois de passar por tudo isso, a gente se pergunta, tá, e o que fica? Onde a gente enxerga essa revolução silenciosa hoje, no nosso mundo? A verdade é que esse legado está em tudo quanto é canto, às vezes a gente nem percebe. A ideia de que existem direitos humanos universais nasceu lá naquela casa comum. O princípio da dignidade da pessoa humana, que é a base de quase toda a Constituição moderna, é um eco direto daquela valorização da pessoa. A função social da propriedade, a busca pela equidade nos tribunais, a solidariedade como dever do Estado, tudo isso são galhos de uma árvore que foi plantada há muito, muito tempo. E claro, só para contextualizar, tudo isso que a gente conversou vem de estudos bem sérios da filosofia do direito que se debruçam sobre como essas ideias foram se formando e como elas continuam vivas e pulsando no nosso jeito de pensar a justiça. E no fim das contas, a gente volta para aquela tensão do início. A lei, ela existe para servir a si mesma, a sua própria letra fria, ou ela tem que servir a algo maior, a justiça e a dignidade de cada ser humano? Essa é a pergunta fundamental que essa revolução silenciosa deixou para nós e que, no fundo, a gente continua tentando responder todos os dias.